Olá, eu sou Renata Parreira, sou jornalista e aqui no Reta Talks eu vou conversar com empreendedores para entender como aplicam o marketing na sua jornada de negócios. Junte-se a nós e inspire-se. A nossa convidada de hoje, ela é um doce, literalmente e metaforicamente. Ela faz os doces mais maravilhosos do mundo. Nossos bolos dela são lindos. Ela sempre é a boleira das festas de minhas filhas. Ela também parece ser um jeitinho meigo, você não sabe o poder dessa mulher. Ela cresceu lá no interior do Amazonas, onde se formou em psicologia, mas até que descobriu a sua vocação para fazer bolos e doces. Iniciou uma carreira sólida, começou a dar cursos também, presenciais, até que ela se mudou para Portugal. Aqui em Portugal, além de dar os cursos presenciais, ela começou no online. Essa mulher é a rainha dos cursos, tá, gente? É lançamento atrás de lançamento, é só sucesso. E ela é a Jaline Mota, que é a mãe da Alice, de apenas 7 meses, se casada com o Ítalo. Jali Cakes. Olá! Olá, pessoal. Obrigada, Renata, pelo convite, toda a equipe. Estou um pouco enferrujada nas câmeras, porque eu estou voltando de licença maternidade, então eu estou um pouco tímida. Mas logo, logo que eu começo, a gente vai desenvolvendo melhor, viu? Então me perdoe se eu ficar um pouquinho travada aí durante a entrevista. Não, Bre, seja muito bem-vinda, Jaline. Olha, eu primeiro quero agradecer a minha patrocinadora, a Isa Makeup, que fez a minha maquiagem, me deixou maravilhosa. E também tem nosso patrocinador, a Golden Nutri, que mandou um presentinho para você. A Golden Nutri, eu vou botar o site aqui. Ele é um site de nutrição esportiva. E eles têm barrinhas, eles têm milhões de coisas maravilhosas. E eles também vão dar um presente para a nossa audiência. Você entra no site da Golden Nutri e coloca o cupom RETA5. Você ganha 5 euros de desconto nas compras acima de 30 euros. Aproveitem, hein, gente, que lá só tem coisa boa. Pois é, e para mim agora que eu estou tentando perder o peso, né, que eu ganhei durante a gravidez. Obrigada, eu odeio. Amei. Obrigada mesmo. Já, quando eu te conheci, você trabalhava numa pastelaria durante a semana, né? E aos fins de semana você dava cursos aqui em Portugal, presenciais. Quando que você descobriu, assim, a sua aptidão para dar cursos? Como que foi isso? Eu sempre venho pensando um pouquinho, sempre vou recordando pequenas memórias da minha infância. E eu lembro que eu tinha uma parede, assim, era uma lousa completa, e eu dava aula desde pequenininha para os meus amigos imaginários. Então, eu tinha uma lousa bem grande, e aí eu fazia todo o cronograma da aula e ficava, né, lecionando ali para as pessoas imaginárias. Eu era filha única da minha avó, que morava com a minha avó. Então, eu dava um jeito de brincar e eu adorava brincar como professora. E aí, outro dia eu estava recordando isso, porque, assim, eu amo ensinar, eu adoro ensinar. E eu acho que a minha formação profissional, que é a psicologia, ela me capacitou ainda mais para isso, porque eu não vejo os meus alunos como... Eu acho que eu vejo eles de uma forma diferente. Procuro ter muita empatia por eles, pela dificuldade individual de cada um, né? Porque não dá para eu achar que eu vou ensinar de uma forma para você e igual para o outro, que a pessoa vai absorver igual. E não é. Cada um tem uma forma singular de aprender. E a minha formação, acho que ela me deixou muito nessa posição de me colocar no lugar do outro e tentar fazer, de alguma forma, que aquela pessoa absorva aquele conteúdo, aquela informação de maneira melhor. Então, fazendo assim, né, toda uma análise da minha vida, começou lá na infância, eu já tinha isso dentro de mim. E talvez por isso que eu me acho tão realizada na confeitaria, porque através dela eu consegui colocar em prática isso, né? E eu vejo o resultado nas minhas alunas. Às vezes elas, claro, não vão de início já chegar ao que elas querem, porque isso é um processo, né? Como tudo na vida. Mas a gente vê a evolução, né? Passo a passo, e também eu recebo muito esse retorno delas também, que elas veem isso também, não só eu. Sim, o professor tem que ter a sensibilidade, né, com o aluno. E ensinar é a melhor forma de aprender também, né? E aí que você aprenda muito com elas também, e claro, e elas... Nossa, assim, a gente aprende tanto
né, muitas informações mesmo até da confeitaria, quanto de vida, né, que isso vai me ajudar quando eu estiver num momento difícil, como a gente que empreende sempre tem, né, seus altos e baixos. Então ter essa troca, principalmente com mulheres, que é o meu maior público, me fortalece bastante, porque são histórias, assim, incríveis que eu já tive contato. E quando você está no presencial, você consegue ver melhor aquela transformação do aluno também, que você está ali próximo a ele. Sim. Mas em compensação, o online você consegue abranger um público maior. E depois você passou para o online e começou aquela loucura dos lançamentos, né? Que tem aquela fórmula, e tem que fazer live, tem que estar muito constante nas redes sociais. E como foi para você estar ali nesse processo de lançamentos o tempo todo? Como que foi? Um desafio, mas muito bom. Desde o Brasil eu já tinha gravado, deixei gravado um curso lá. Porém, com a minha mudança, a comunicação com a agência que eu estava trabalhando ficou muito complicada, né? Eles não conseguiam me mostrar muito bem os materiais. E as coisas não estavam caminhando da forma que eu gostaria. Então, eu achei melhor encerrar, né, esse projeto, pausar, não dar continuidade, porque assim, tudo que eu vou fazer, eu gosto de fazer muito bem feito. Isso é um defeito, tá? Não sigam esse defeito. Porque tem aquela frase, né? Antes feito aí que perfeito, senão a gente não sai do lugar, isso é muito real. Mas eu não senti muita confiança, então eu decidi pausar, porque um curso online, gente, eu muito assim, a pessoa vai investir um dinheiro no conhecimento que eu vou vender. E isso, para mim, é uma responsabilidade muito grande, que eu tenho histórias de alunos que juntam cada centavinho para investir naquilo ali, e o quanto aquilo faz diferença, né? Então, assim, como eu fiquei com receio, né, de como ia ser o processo no estado final, eu achei melhor interromper. E aí eu deixei, mas sempre estava aqui dentro de mim, porque desde que eu comecei a dar aula presencial, as pessoas que não têm como comparecer presencialmente ficam perguntando: você não tem online? Então essa demanda surgiu. E eu não tinha ainda sofrido essa necessidade. E aí o tempo foi passando, quando eu cheguei em Portugal, né, eu tive a oportunidade de dar continuidade a isso, às aulas presenciais, e novamente a demanda, né, já aqui começou. Você não tem online, eu não tenho como ir até aí. E aí eu recebi uma proposta inicial de uma agência de lançamento, porém, a gente não deu continuidade porque eles não estavam seguros, eles ainda estavam estudando, estavam fazendo tipo um projeto para fazer lançamento. E aqui na Europa, tudo é muito diferente, não é? Tem a questão como é que fala? Da proteção de dados, né? É muito forte, então a equipe acabou se sentindo um pouco não preparado para seguir, né? Para a gente lançar aqui, porque a maioria do meu público é da Europa, não é do Brasil. E aí, pronto, aí eu já tinha começado a gravar o curso e tudo, deixei na gaveta novamente. Falei, não é para ser, que eu também fiquei com medo, sabe? E fazer alguma coisa errada, não é? E pronto. E aí, depois de um tempo, quando eu saí da pastelaria, que eu decidi realmente focar no meu projeto, né, que é a trabalhar com a confeitaria e viver da confeitaria. E aí eu recebi de novo uma proposta de uma outra agência. E aí eu falei, eu nem assim pesquisei sobre a agência, nem me liguei muito nisso, porque eu pensei assim, Deus está me dando mais uma oportunidade. Dessa vez eu não vou fechar essa porta. Dessa vez eu vou, nos medos que eu tenho, eu vou colocar isso em prática, eu vou fazer. E aí a gente fez a reunião e falei, não, eu vou fazer, eu estou disposta. E aí a gente concluiu e assim, desde o primeiro foi um sucesso muito grande, né? A gente conseguiu sempre assim ultrapassar as metas. Mas assim, o meu principal objetivo era oferecer, né, ter um produto de qualidade que realmente faça diferença na vida dos meus alunos. Então, acredito muito que por isso, né, tem dado certo até então. E agora, depois da minha licença maternidade, né, que eu tive que dar uma pausinha,
eu vou retomar com isso, porque eu já tenho muitos pedidos, né? Quanto que eu vou abrir minhas turmas novamente. Mas foi dessa forma que aconteceu, assim, não foi nada muito planejado, as coisas foram acontecendo, mas é aquela questão, às vezes a gente tem a oportunidade e a gente tá preparado, mas a gente não se abre, nem para essa oportunidade. E aí a gente fica, nossa, as coisas não acontecem para mim. Talvez é porque você não tá aproveitando as oportunidades, né, que aparecem. Foi dessa forma que aconteceu comigo nos cursos online. Sim, e você disse que o seu público maior é Portugal. Tem muita diferença do bolo daqui da Europa para o bolo lá do Brasil. Eu acho tanto na receita, eu acho que aqui é mais denso. E também eu acredito que você deve ter tido dificuldade até quando chegou aqui, porque é aquilo, muda o forno, né? O tipo de país, os ingredientes. Você já chegou aqui pensando em trabalhar com confeitaria? Como que foi esse processo para chegar nas receitas daqui? Você teve que adaptar? Olha, eu não pensei que eu ia trabalhar com isso aqui. Tanto que eu não trouxe praticamente nada. Eu só trouxe, eu lembro, a minha base de bolos, né, de decorar. E só. Porque ainda no Brasil eu cheguei a pesquisar. E lá a gente já usava muito o Instagram. E aí eu fui pesquisar no Instagram, confeitaria, alguma coisa daqui. E não achava nada. Algumas que eu achei tinham 100 e tal seguidores, não tinha movimentação. E aí eu pensei, nossa, acho que lá não deve ser uma área muito boa, acho que não é muito forte do país. Então, acho que não vai rolar, não. Pronto, cheguei e demorou. Eu precisei ficar sem trabalhar, porque meu marido é português, tem nacionalidade, né? E aí, só quando eu chego aqui que eu posso solicitar, não é, a minha licença aqui. E aí, demorei um tempinho para chegar o meu documento, então eu podia buscar trabalho, né, de maneira formal. E eu já estava aí irritada de ficar sem fazer nada. E eu falei, eu vou comprar umas coisinhas para fazer uns bolos, ver como é que fica aqui e tal. Fui, comprei. Pesquisei no Google, na época eu morava no Porto. Fui lá, comprei uns materiais. E aí o meu marido foi comigo. E eu buscava, assim, as coisas que eu costumava usar no Brasil e não encontrava, porque aqui tinha ainda muito uma cultura de utilizar mais a pasta de açúcar e não as coberturas de trabalho, que são os cremes. Quando eu cheguei aqui, eu procurava a receita aquela pasta. Sempre, e os materiais e quesitos, tudo voltados para isso. Para cremes, como o buttercream, chantilly, não tinha muito utensílio nem nada. E aí eu ficava rodando a loja procurando as coisas e não encontrava. E aí o meu marido, ele me ajudou muito nesse ponto de me vender, né? Porque a dona da loja atendeu a gente por acaso, né? Que ela não ficava lá geralmente, era uma loja bem conhecida lá no Porto. E aí ele falou, não, porque ela dá aula lá no Brasil e ela trabalha aqui. Aí começou a mostrar o meu Instagram pra ela. E aí ela ficou, assim, super interessada, porque era uma novidade para ela. E essa loja tinha uma escola de confeitaria, de cake design, né, que aqui chama mais assim. E aí ela perguntou se eu tinha interesse de fazer um teste para começar a ensinar lá. Eu falei, me tremendo toda, né? Claro, tenho. E aí, Bora, aquela questão do... já acabei de chegar, eu nem andava sozinha, de tanto medo, porque eu não entendi o que as pessoas falavam. Porque é a mesma língua, mas até a gente se acostumar com, né, a fonética, que é um pouco diferente, né? Então eu tinha muito medo até de usar sozinha, de não entender, das pessoas não entenderem o que eu falava. E mesmo assim eu falei, não vou desperdiçar essa oportunidade. Eu digo, não, venham fazer. E aí foi que eu tive que cobrar mais coisas mesmo, porque eu pensei, eu vou ter que testar tudo antes de vir para esse teste, para eu já me mais confiante. Aí fiz lá o investimento, né? Comprei bastante coisa, fiz o teste, eles gostaram muito, né? E aí eu comecei nessa escola portuguesa. Então isso foi muito bom para mim, porque eu não fiquei presa na minha comunidade, que é algo que eu sempre incentivo as minhas alunas, no caso que são brasileiras, né, que não são de nacionalidade daqui, né, que tem também as africanas, né, tem várias nacionalidades aqui presentes. Então, eu sempre incentivo isso, não fiquem presos à cultura que você já conhece, né, é importante que a gente se adeque à cultura daqui.
Então foi aí que entrou esse processo de mudança das minhas receitas, porque primeiro que aqui os ingredientes são bem diferentes dos ingredientes do Brasil. E o paladar do europeu também é diferente, né? Então eu reduzi o açúcar, né, dos meus preparos, incrementei com outras bases também, em vez de usar só a base do brigadeiro, colocar um cream cheese frosting, uma ganache, né, que são outras bases que já atende também esse público que já não quer algo, né, mais próximo do brigadeiro, apesar de ter um equilíbrio muito grande, né? Você sabe que os meus bolos não são bem estoitis, eu gosto, é equilíbrio. Então, eu comecei a mergulhar no mundo de conhecimento. E aí eu pensei, cara, por isso que não deu certo para eu começar aquele curso online lá atrás. Porque olha o tanto de coisa que eu descobri agora, né? Antes eu era assim. E quando eu me vi nessa situação, eu precisei olhar mais para o lado e perceber o mundo de informação que eu ainda tinha para descobrir. E aí foi toda essa carga que eu trouxe para o meu curso online, né? Que eu tenho um curso que é o maior, que é o Cake Academy. Então lá eu ensino tudo, desde você escolher os ingredientes para seu preparo até você vender, né? Então eu trago tudo isso dentro desse curso, devido a essa bagagem que eu tive, tanto do Brasil, porque eu tô na área desde 2016, então tanto do Brasil, conhecimento e tudo que eu vivi lá, e depois que eu me vi aqui. E aí foi o início, e depois eu andei em Portugal, em várias cidades, dando aulas presenciais. Eu vejo, ensinava tudo. Eu já dei aula em Lisboa, em Pombal, em Leiria mesmo, e já recebi convites para outros lugares também, mas assim, depende muito da logística, porque é uma trabalheira dar aula presencial, porque tem todo o material para levar. Então, depois eu acabei dando uma pausa, né, para poder me dedicar ao online. Aí eu não consegui, assim, continuar minha dança do cigano por aí, né, Siri? Tive que focar um pouquinho no online para poder dar conta de toda a demanda que tem por trás, né, de uma venda de um curso online. Eu acho que a sua visão de ampliar, porque assim, tem muito brasileiro aqui em Portugal, tem, mas mesmo assim é limitado, tem muito mais português, tem. O campo é muito maior e de se adaptar. E eu também sinto isso. E aí, até a gente, eu, brasileira, eu já tenho mais o meu paladar mais português. Eu gosto dos seus bolos justamente porque não são muito doces. Porque os produtos aqui são menos doces. O mercado, menos sal, menos açúcar. Então, quando eu vou ao Brasil, eu sinto tudo muito doce. Eu tô certo. Até pensou olhar aqui, às vezes eu vou a um aniversário, tem bolo que é muito doce, eu não consigo mais. A gente muda o paladar, até os nossos hábitos, acho que a gente vai ficando cada vez mais adaptado. Né? Porque aqui, assim, os iogurtes das crianças praticamente sem açúcar, os refrigerantes têm menos açúcar, tudo. Então, nosso paladar realmente muda. E é isso, se você quer que seu negócio realmente seja sustentável, você não pode se limitar. Eu vou vender só para brasileiro, eu vou vender só para X nacionalidade. Não, você tem que tentar equilibrar, porque é interessante você também não perder a sua comunidade, né? Já que eles vão te buscar porque eles, nossa, eu quero sentir, eu tenho aquela lembrança afetiva, aquela memória afetiva, eu quero comer um bolo brasileiro, né? Mas também conseguir alcançar aquele outro público. Tanto que 95% dos meus alunos são portugueses. E a maioria, né, são fascinados nas receitas porque acham muito, né, equilibrado e conseguem também trabalhar vendendo esses doces. Você é psicóloga, né? Tinha um emprego estável e trocou isso para trabalhar com a confeitaria para começar a empreender. Quais dicas você dá para quem está nessa fase de começar a empreender, de mudança de emprego? É muito bom a gente falar sobre isso, porque eu não romantizo a ideia de que largue tudo e viva do seu sonho. Não é bem assim, tá? É muito importante a gente entender que tudo é um processo. E ainda lá no Brasil eu fiz essa migração, né? E aqui depois eu precisei de alguns anos para fazer também viver realmente só da confeitaria. Então eu falo muito assim, eu não tenho pais ricos, né? Eu não sou herdeira. Então, se eu não tiver dinheiro, minha filha, naquele mês, realmente eu vou ficar devendo. Mas nunca aconteceu, tá, gente? Nem dormiria. Mas, assim, o que eu tô querendo dizer? Que eu preciso ter muito cuidado
nos passos que eu vou tomar, porque senão eu realmente não vou ter de onde tirar. Então, eu tenho que realmente fazer tudo muito bem planejado para dar certo. E ainda lá no Brasil, na época, ele trabalhava, né, na área de recursos humanos, com testes psicológicos, mais voltados para isso. E aí, na época, eu fiz uma proposta para a empresa que eu trabalhava de só prestar serviço, porque eles também queriam reduzir custos, e aí eu uni o útil ao agradável. Pensei, é só um momento para eu começar a investir no meu negócio. E aí eu dei a sugestão, eles gostaram, então eu precisava ir lá poucas vezes, e durante o dia eu focava no meu negócio. Fazia os bolos, as postagens, divulgação, dava aula. E à noite era uma jornada dupla. Eu fazia os trabalhos, né? Porque não deixava de ter o trabalho de lá, só não precisava estar presencialmente. E aí eu saí fazendo isso até eu vir para Portugal. Porque quando essa história da confeitaria começou lá, eu e meu marido, a gente já tinha decidido vir para Portugal. E foi nesse processo, mais ou menos de 2 anos, que a gente já estava se preparando para vir para cá, que aconteceu tudo isso. Me virei minha confeitaria, fui crescendo bastante na área lá na minha cidade, né? Que eu nasci em Manaus, mas como a Renata falou, né? Eu vivi muitos anos no interior. Mas nessa época eu já estava em Manaus novamente. Foi depois que eu fiquei adulta. E aí vim para Portugal. E no início também não foi possível já começar, né, viver da confeitaria, porque eu precisava pagar aluguel, a gente precisava se alimentar. Não dá para viver com real, né, aqui. Então a nossa reserva uma hora ia acabar. Então eu pensei, depois que surgiu a oportunidade dos cursos, mas era um valor muito pequeno que eu ganhava, não é algo que dava para a gente se sustentar. Então eu pensei, eu vou ter que procurar um trabalho. E até porque a gente precisa criar um histórico aqui. Então, como eu falei, como eu não tinha dinheiro assim para começar um negócio já com bastante investimento para se sustentar, eu pensei, eu vou fazer o meu caixinha, vou fazer uma caixa, né? Guardar um dinheiro e aí me preparar uma hora eu vou dar seguimento de novo no meu negócio. Mas assim, confesso que no início eu não tinha muita expectativa. Eu estava dando aula ali. Mas, assim, não sabia como é que ia ser as vendas, nem como é que ia desenrolar. Mas é aquilo, você estando preparado, né, as coisas vão acontecendo e você vai agarrando. E aos pouquinhos isso foi acontecendo. Eu fui sendo chamada para dar aula em outros lugares. Comecei a atrair mais clientes com a minha presença nas redes sociais, né? Eu costumo falar, as pessoas elas não gostam de comprar de quem se esconde, de quem não mostra o que ela tem ali para oferecer. As pessoas querem comprar de quem está bombando, entendeu? Elas querem comprar de quem está vendendo, de elas têm identificação, de quem elas têm identificação, de quem elas conhecem o produto, né? Então você tem que estar ali sempre mostrando os seus produtos, mostrando que os seus clientes, o feedback dos seus clientes, né? E passando a confiança para ela poder depositar dinheiro dela em você. Até porque confeitaria, alimentação é muito também comer com os olhos, né? Eu olho ali, às vezes, você posta um bolo com pode comer um bolo. Porque não é uma necessidade. Para algumas pessoas, sim, mas não é uma necessidade. Tem que esperar o desejo. Então, você mostrou ali, às vezes a pessoa nem tá querendo comer. Mas aí você faz a new food porn, né? E aí a pessoa, nossa, queria muito comer esse meio. Quando despertou o desejo, exatamente. E foi aí que hoje também eu tenho um outro curso, que é o curso de bolos caseiros de fácil venda, justamente foi o que eu pensei, para ajudar as pessoas que querem começar vendendo um produto de baixo ticket e um produto de porta de entrada, né? Porque além dos bolos decorados, que já vai ter um valor maior, porque tem toda uma logística de produção e de técnica mesmo, né? É interessante que essa pessoa tenha ali uma coisa mais simples para ela começar enquanto ela desenvolve essa habilidade. E até para ir gerando um dinheiro de caixa quando você não tem um volume grande de vendas. Então, até trouxe aqui um presentinho para você. Inclusive, é um bolo... Ai, delícia. Vamos ver, vamos mostrar daqui, para vocês também ficarem com água na boca. Obrigada, Dália, adorei. Sabia, eu adoro. Tem aqui o cartãozinho da Dália, depois ela passa os... nossa, que delícia. Olha, chocolate belga.
é maravilhoso, mas isso é opcional, tá? Inclusive, eu sempre, no curso, eu oriento os alunos que deixar as marcas, né, a qualidade dos produtos, tudo vai depender muito da linha que você quer seguir, do público que você quer atingir, né? Então, aqui eu gosto de trabalhar sempre por os melhores ingredientes. Então, os clientes que me procuram, eles sabem que eu vou focar na qualidade daquele produto, que eu não vou cobrar o valor mais baixo para mudar os ingredientes. Não, isso não é do conceito das jaliqueiras, né? Então, apesar de eu ensinar os meus alunos, mas eu mostro muito para eles assim que eles são livres para mudar e usar as estratégias que se enquadram no objetivo deles. Porque eu sempre digo, não existe fórmula mágica. Não é você vai fazer tudo do jeito que eu falar e vai dar certo. Não é assim. Você vai ter que ter o jogo de cintura para adequar os seus objetivos. Às vezes ali, eu tenho muitas alunas que moram nas aldeias. Essa falta, então, se mora num lugar mais simples, um bolo mais caro vai ser mais difícil de vender. Exato. Cada uma coisa mais simples vai vender mais. Ou ainda naquelas pessoas daquele local, elas não valorizam aquela arte toda. Então, você vai precisar adequar, a não ser que você realmente queira aquele público e você vai ter que trabalhar fora da sua zona, né? Isso também é possível, mas vai exigir um trabalho bem maior. Então, assim, eu gosto muito de colocar isso na cabeça das minhas alunas, porque entra aquela questão da comparação, né? Eu sei que aqui em Portugal, né, muita gente segue as pessoas que trabalham no Brasil. E, assim, é completamente diferente, gente. O Brasil, assim, a população infinitas vezes maior do que Portugal e as cidades da Europa, né? Então, assim, você não pode se comparar, porque são situações completamente diferentes. Então, aqui a gente vai trabalhar de outra forma, o fluxo também vai ser diferente, né? Então, por isso que é muito importante você não se basear pela regra do outro, você se basear pelo... Até porque no Brasil, por exemplo, acho que festa infantil que eu acho que é o que mais encomenda assim, bolo. E no Brasil são aquelas festas megalomaníacas enormes, com aquele bolo de milhões de andares. Aqui eu acho que se eu fizer um bolo assim de milhões de andares para o aniversário da minha filha, chegar lá na festinha da escola, as crianças vão até estranhar, porque aqui é muito mais simples e amistoso. Porque é muito mais íntimo. Né? Mas aqui você não chama 200 pessoas que você nem faz. Você só chama mesmo as pessoas que fazem parte do seu ciclo, né? De vida. Sim, as festas e aniversários são muito mais simples. E também, assim, essa questão do caseirinho. As pessoas têm muito também aqui o hábito de convidar a família no almoço de domingo, e aí leva em bolsinho, uma coisa assim. E sabe que no Brasil eu lembro de uma rede que tinha, era no Rio, eu não sei se lá na sua região tinha, uma rede de bolos caseiros, que eu esqueci o nome, mas era assim, tinham milhões de lojas, eles iam ligando, foram milhões de lojas, que era de bolo caseiro, e fez muito sucesso também no Brasil. Eu sei qual é, mas eu não tô lembrando. Eu acho que tudo tem seu público, se for bem feito, e é isso, tem gente que valoriza um bolo com a melhor qualidade, com os melhores ingredientes, tem outros, eu às vezes como um bolo, por exemplo, eu sou muito exigente com doce de leite. Às vezes é aquele doce de leite que não tem gosto de nada, mas aí eu já acho que aí eu já não gosto, né? Se é um doce de leite bom, um chocolate bom, eu, por exemplo, percebo, mas nem toda gente vai perceber aquilo. É verdade. Então, isso é muito importante, você entender o público que você está inserido, o público que você quer alcançar, e entender que você está num outro país, né? Que o consumo é diferente. Então, você vai trabalhar estratégias para você se adequar a isso. E aí foi quando eu foquei mais, porque no Brasil eu não focava tanto em vender os bolos caseiros. Mas, se eu tiver abertura na minha agenda, eu coloco bolos caseiros e também sempre tenho, porque tem essa demanda de alguém que quer consumir independente de uma comemoração, né? Ou uma reunião em família. E ajudar as pessoas que querem começar, né, investindo um pouco menos, porque como é um custo mais simples, eu até desenvolvi técnicas e receitas mais econômicas para que não tenha desculpa, para que essa opção fazer esse curso. Então, sou péssimo de fazer, e assim é o custo, mesmo que você não queira trabalhar na área, você pode fazer. São receitas, Jorge. Os preparos são muito simples, não precisa nem de batedeira, então é realmente assim para você dar aquele pontapé parcial. Eu fui perguntar da professora da minha filha que eu queria levar um bolo do aniversário dela, ela falou assim, olha, mas tem que ser caseiro, a mãe que tem que fazer. Eu falei, ai meu Deus, não!
Olha, é difícil, hein? Complicado, porque olha, não é todo mundo que consegue fazer bolo. Então, assim, a minha dica para quem quer mudar de área ou tá começando no país ou no seu próprio, é conheça o público que você quer trabalhar e isso vai ser gradativo, mas principalmente vá aos poucos. Não faça essa mudança radical. Vou sair do meu trabalho que eu tenho hoje e vou começar o meu sonho. Isso é importante, mas você tem que se preparar antes, tá? Então, guarde um dinheiro, né? Pense quantos meses você precisa se dar para que você consiga ali começar o seu negócio. Faça os cálculos de quanto você precisa ter em caixa para você se manter, né, durante esse tempo. E aí você se dá esse tempo de uma forma sem tanta pressão, de uma forma mais organizada. Então, foi assim que eu sempre fiz. E é assim que eu indico para os meus alunos também. Então, você tem que ir com consciência, até porque no processo você pode perceber que nem quer isso, você achava que era uma coisa e a outra, né? E você pode encontrar vários caminhos. Então, é muito importante vocês irem com calma para que seja mais fácil o processo, tá? Sim, eu até fiz isso também. Eu comecei a reta, era da jornada dupla, até que eu comecei a me dedicar somente à reta também. E essa questão de conhecer o público, até nas redes sociais mesmo. As pessoas, elas querem crescer da internet, mas elas não conhecem o público delas. Não sabem com quem que elas estão falando. Tem época que ou fica copiando estratégia que vinha em outro lugar, sendo que o outro lugar tem um objetivo diferente do seu. Exatamente. E falando em público, a confeitaria trabalha muito com o público. Isso é muito difícil. Volta e meia a gente vê aquelas fotos confeiteiras que estarem em frente de conversa com o cliente, que fala assim, mas isso tudo por um bolo. Eu com uma lata de leite condensado, farinha, não sei o que, eu gasto muito menos, não sei o que, mas não sabe a técnica. Por exemplo, você é uma artista ali, que você faz massa. Essa semana eu vi um bolo Blue e que eu fiquei encantada. Eu queria para mim, no aniversário. Mas, assim, as pessoas não têm essa noção. Eu acredito até que você deve até ensinar no seu curso como que é essa questão da precificação do trabalho. Eu ensino no curso online e nas mentorias também apresentei aos alunos no Excel, porque sem precificação não existe negócio. Ninguém trabalha só por hobby, a não ser que você seja milionário, né? Então, a gente precisa ter lucro naquilo ali. E eu vejo o quanto nessa área as pessoas não precificam, porque eu vejo preços absurdos, baixos, que, né, isso acontece em todas as profissões, tá, gente? Então, porque às vezes as pessoas acabam assim, na confeitaria tem muito... Não, todas as profissões tem pessoas que a gente chama de prostituir, não é? Valor. E isso acontece dentro da confeitaria também. Então, aí eu vejo assim, como tem pessoas que realmente não precificam. E se você não precifica, você não consegue viver daquilo ali, você não tem projeção, né? Você não consegue se planejar, você não consegue tirar umas férias, porque você não sabe qual é o seu objetivo. Então, é muito importante, né, você ter tudo ali na ponta do lápis e saber o que precisa ser contado. Não é só o ingrediente, como você... Exatamente. A pessoa diz, eu compro leite condensado. Primeiro que nem sai mais barato você fazer por si, porque você tem que comprar, às vezes, uma coisa que você vai usar pontual e o pacote fica todo ali, né? E muitas vezes nem dá certo, aí tem que fazer, refazer. Então, assim, mais vale você pagar alguém que sabe fazer. Vai por mim. E você precisa contar, além dos gastos de materiais, você precisa precificar os que eu tenho, né? Porque o tempo que eu passo para fazer um bolo, que uma decoração leva ali 2 horas, isso que eu tô falando só de decoração, e tem decoração, aquele bolo do Blue, eu demorei cerca de 4 horas para fazer toda a modelagem que envolvia o arredor de... Então, tem um também que é de balões, que aquele lá é 6 horas. Aquele lá eu levo mais ou menos umas 6 horas para fazer todo. Eu já preparei uma vez o de balão, fui no aniversário. Eu fiz outra essa semana, um daquele. Então, assim, eles vão ter valores diferentes, porque por mais que seja assim, mesmo tamanho, mas vai ter valores diferentes, porque um eu levo X tempo, o outro eu levo X tempo. E aí você precisa inserir isso, porque ao invés de... Pensa comigo, se eu fizer um bolo que eu levo mais tempo e 2 bolos de menos tempo, né? Se eu passo mais tempo num bolo, eu não posso ganhar a mesma coisa que eu ganharia num de intervalo mais curto.
porque senão eu vou estar perdendo dinheiro, né? A minha hora de trabalho é valiosa. Então, eu poderia estar fazendo mais bolos, talvez vendo até mais. Então, isso você tem que contar, tá? Então, na precificação é isso. Não é só os ingredientes, que é o erro de muitas pessoas, né? É também a sua hora de trabalho, é o Pesquisa, né? O aula de estudo você tem que levar em conta. nas suas horas você vai levar em conta tudo isso, porque você sabe o valor, você sabe o quanto você já investiu para ter aquilo ali que você... Se você faz um bolo rápido hoje em dia, mesmo que você faça um bolo que durou 30 minutos, se 30 minutos fez um bolo, mas é porque você faz um bolo em 30 minutos, porque você já tem muita expertise, já aprendeu, estudou aquilo, né? As pessoas às vezes acham que porque ela fez fácil, é fácil, eu não levei muito tempo, mas ela sabe aquilo, ela declara hoje. Você falar até para ficar claro isso, né? Quando eu falo sobre o tempo, é claro que é levando em conta isso, realmente, o trabalho que aquele bolo dá, mas quando você vai colocar o lucro, você já vai pensar nisso. Qual é o seu know-how, né? Qual é a tua capacidade ali? Porque, assim, tem muitos alunos que estão começando, elas não conseguem cobrar ali já um lucro mais alto, porque elas sabem que elas precisam ainda melhorar alguma coisa, conquistar os clientes aos poucos. Então, tem todo esse equilíbrio aí na hora da pesquisa. E eu acho que a precificação também, essas clientes que reclamam do valor, é muito também daquilo que a gente falou antes, do público-alvo. Se você quer cobrar bolo mais top, você vai ter um público-alvo que vai valorizar aquilo. Se eu não valorizo aquilo, eu não vou seguir a Jari, não vou querer pedir o bolo. Eu vou ali no mercado e vou comprar um bolo no mercado, pronto. É o que eu falo, nem tudo, nem todos são seu concorrente. Porque eu não concorro com o bolo do Pingo Doce, porque não é aquilo que eu vendo. Minha proposta é outra. Então, aquilo ali eu não preciso me preocupar, porque aquele cliente que é aquele bolo ali, ele não é o meu cliente, né? Às vezes até para a situação, às vezes o cliente precisa de uma coisa que não exige, que não é tão especial, que ele não quer, não é? Então ele, eu quero comprar aquilo ali porque é para uma outra situação, mas a situação que eu quero aquele bolo XXX, eu quero fazer tanto ali. Então tem muito isso, e você precisa ter isso em mente para você não ficar se comparando e se desmotivando. Porque a maioria das pessoas que não conseguem alcançar os seus objetivos, principalmente na nossa área, é por conta disso, porque deixa essas coisas externas afetarem, né? E aí não observa o que tem que ser observado, que é precificar o seu produto, se posicionar, né? Conquistar os seus clientes. É nisso que a gente tem que gastar nossas energias, tá? Você é bem ativa nas redes sociais, está sempre fazendo stories, fazendo post para o feed, mas você aparece pouco. Normalmente você mostra a sua profissão, o que você está fazendo, o que você está cozinhando. Como que é para você essa relação assim, com as redes sociais, de aparecer, de gravar vídeos, enfim? É engraçado porque as pessoas acham que eu sou super tranquila na frente das câmeras. A Denise diz, mas você tá muito bem, Ana. E não, eu não gosto de me ouvir. Eu acho minha voz chata, mas pessoas que gostam de mim dizem que não, mas... Então, eu não gosto muito de ficar me vendo, assim, e eu procuro me mostrar mais o produto mesmo, por trás, e fico por trás. E isso é, inclusive, uma dica que eu falo para os meus alunos, porque muitas têm medo, assim, medo não, têm vergonha, não é? E para você criar conexão, você não necessariamente você tem que aparecer. Você pode criar de várias formas. Você pode criar através da escrita na tela, né? Fazer sempre os stories, mas não obrigatoriamente você tem que estar ali mostrando a cara, né? Vai muito do objetivo de cada um e da personalidade mesmo. Não adianta, se eu sei que você é uma pessoa mais reservada, não adianta você querer fingir para a câmera, oi, gente, Ana. Vai ficar falso. Vai trazer pessoas que não é do perfil de conexão, né? Então, seja sempre você e tente cumprir, assim, tá presente, mas da forma que você se identifica, porque isso vai, com certeza, trazer pessoas mais qualificadas, né? Para que a gente chama de audiência. Sim, não é para ficar nada forçado, né? Se ter você mesmo, você vai atrair as pessoas que vão ter ali, que vão se identificar com você. E principalmente nessa questão de comida, não precisa parecer tanto. Eu acho assim, eu faço
restaurantes, eu posto todos os dias stories, posto mais a comida. Eu acho que nesse caso especificamente, na parte de gastronomia, tem muita coisa para mostrar. Além de não ser ela, exatamente. Porque, assim, é totalmente diferente de um perfil, por exemplo, de uma influenciadora. É outra coisa. Mas, assim, eu acho importante a nossa presença, no caso do meu perfil, porque eu lido com as aulas, né? Eu não vendo só o produto físico ali. E eu tenho essa curiosidade sempre de saber quem faz aquilo ali. Eu tenho isso, e gera uma proximidade. Mas é isso, não é que você é obrigado a ficar fazendo stories falando. Você pode aparecer de outras formas, né? À mão, ou então, de vez em quando. A sua voz. Ou então, com imagens mesmo nos stories e escrever sobre você, sobre o que você gosta, o que você traz para o seu produto, né? Então, existem várias formas aí que a gente pode explorar. E até o que a gente estava conversando nos bastidores, né? Chega de seguir script, né? Chega, seja você. Claro que o conhecimento é importante, as técnicas validadas a gente tem que trazer, mas a gente pode moldar, tá? Seja autêntico. Seja autêntico. E agora, Jaline, tá uma nova... Você está se redescobrindo na maternidade, né? A Alice acabou de fazer 7 meses. Sim. E você comentou até outro dia comigo que você se sente culpada de deixar a Alice na creche, mas você tem que trabalhar. Isso é uma questão muito difícil. Eu também me senti muito culpada quando tive que levar 2 vezes, né? As duas. A primeira e a segunda. Eu acho que a gente muda muito, a nossa relação com o trabalho muda muito. Muda. Até como tudo, né, Renata? Mas eu até costumo falar, assim, ainda bem que eu fiz essa transição de empreender antes de ser mãe, porque eu acho que depois de ser mãe fica muito mais difícil você conseguir ter essa jornada dupla. É possível, mas é muito mais difícil. Eu acho bom, quando a gente prepara o terreno antes de ser mãe, para quando nasce, tem que levar para a creche de qualquer forma, mas pelo menos é uma maneira mais tranquila, eu acho, assim. Para mim estava sendo difícil, mais no sentido de sentir confiança. Claro, ficar longe dela é um sacrifício muito grande para mim. Nos primeiros dias, então, até hoje, fico com muita saudade, assim. Mas, assim, eu ainda tô gerando a confiança nos cuidadores, né? Então, é complicado a mãe sentir, né, que ela tá aí no lugar seguro. Então, eu tô ainda construindo essa confiança. Agora já tá mais fortalecida. Mas é aos pouquinhos, né? Eu observo bastante, sempre tô de olho como ela tá se comportando quando ela chega em casa. Então, eu quero, assim, ainda ficar mais, para eu ficar mais tranquila. Mas até então, agora, assim, eu tô melhor. A gente teve uma conversa naquele dia e foi muito bom, porque eu vi outras mães que já passaram por isso. É reconfortante, né? Porque a gente pensa assim, poxa, eu não tô louca, isso é real. Né? Então, foi muito bom. E também, assim, eu acho que estou sendo muito, né? Tô focando muito nisso. Acho que eu posso relaxar um pouco mais. Deu certo ali para ela. Então, é muito boa essa troca. E abrir também a mente, né? Em relação a tudo isso. Principalmente em relação ao trabalho. Porque a gente tem que entender que depois que a gente tem filho, a gente não é só mãe, né? A gente continua sendo as mulheres que a gente era antes, a gente o nosso trabalho, a gente tem a nossa relação com o nosso marido, né? Então, a gente precisa também cuidar desses outros, como é que eu posso falar? Esses outros perfis que a gente também é. E senão a gente acaba adoecendo, né? Que é o que a gente vê muitas mães depois de terem bebês, né? Depressão pós-parto, essas coisas, vem tudo dessa imagem, né? Que a gente acaba se prendendo aí depois de ter um bebê. Exatamente, acho que a gente tem que buscar um equilíbrio. A gente muda muito depois de mãe, tudo muda. E alerta spoiler, assim, essa preocupação sempre vai existir, né? De, será que ela tá bem cuidada? Mas, assim, lidar e eu vejo a minha, que já tá mãozinha, né? A minha mais velha, eu vejo, assim, que eu tô fazendo um bom trabalho, que ela já tá bem. Você vai ver isso também com a Alice, à medida que vai crescendo. Que a gente é boa. Pois é, eu tenho ansiedade, né? O Ítalo também. Então, assim, a gente trabalha muito, né? A gente faz terapia, a gente trabalha muito para não passar isso para ela, sabe? Para não continuar essa cadeia, porque isso eu absorvi também dentro de casa. Então, é muito importante a gente ter esse cuidado também dessa super proteção, de querer guardar o filho para si, porque assim, apesar de ser assim, mas eu também sou muito do mundo. Então, eu quero que ela seja muito corajosa, muito forte.
E se a gente ficar ali, né, sempre querendo só proteger e tudo mais, a gente pode atrapalhar esse processo. Então, amar também é dizer não, né? Amar também é expor. Claro que sempre com segurança, que é o nosso papel, é proteger os nossos filhos. Mas eu procuro sempre trazer isso para minha mente, né? Para não esquecer qual é o meu objetivo na criação dela. Sim. Então, isso faz parte do processo, ela precisa viver, né, muitas coisas para que ela seja aí uma grande mulher, se Deus quiser. Será? E qual a sua maior inspiração no trabalho? Minha maior inspiração não são da área, é mesmo a minha mãe e a minha avó. Minha avó, ela teve 7 filhos, me criou e criou mais um, são 9 no total. E ela sempre foi empreendedora, né? Ela com o meu avô construíram um negócio eles tinham armarinho, tinham sapataria, drogaria, construíram sozinhos do zero com muito trabalho. E a minha avó, ela era multifacetas, né? Ela tanto cuidava dos negócios quanto de todos os filhos e mais da gente que ela criava. E até hoje eu fico assim, meu Deus, como? Também não romantizo, não acho que isso é normal, tá, gente? Mas foi a realidade dela. Então, às vezes, quando eu tô cansada, quando eu penso assim, nossa, acho que eu não vou conseguir, eu lembro, né, dela, assim, de como ela conseguiu dar conta de tudo isso muito bem, né, e me mostra quanto eu sou capaz. A mesma coisa a minha mãe também, né, ela perdeu a mãe muito jovem e ela teve que se virar na vida muito jovem também. Então, passou várias coisas e aí eu sempre penso nelas, assim, quando eu preciso me fortalecer, quando eu penso, assim, que eu não vou conseguir. Elas são muito, assim, a minha base de inspiração. Jade, agora faz sua propaganda. Tem algum curso para lançar? Onde que as pessoas podem te achar? Enfim, fala aí para as pessoas. Pronto. Eu vou abrir novamente as turmas online, né? Agora que eu retomei, depois da licença maternidade, vou precisar organizar tudo isso, estou organizando tudo isso. Em breve a gente vai abrir uma turma do meu curso de Natal, porque a gente está chegando no Natal, né? Então eu ensino a fazer panetones caseiros, sobremesas geladas, troncos de Natal, que é um produto português, né? E aí eu vou estar abrindo turma para esse curso, que tem muita gente pedindo. Fiquem atentos nas minhas redes sociais, que lá eu informo tudo, as datas, né? Também vou abrir turma para o meu curso completo de bolos, que é o Cake Academy, e também do curso de bolos caseiros, tá? Datas precisas eu não tenho ainda para falar, mas qualquer coisa é só entrar em contato comigo e já acompanhar as minhas redes sociais, que é @jalecakes, com i mesmo, jalecakes.academy, tá? Vou escrever aqui, tá? A gente coloca aqui. E acho que vai estar nas postagens aí. E também não deixem de seguir a Reta, porque é o que a gente conversou aqui em todo esse bate-papo, né? A importância de você aparecer, de você se posicionar, de você entender o que quem é o seu público. Então, eles têm muito conhecimento em relação a todo esse conceito e vale a pena vocês aprenderem mais sobre isso, se você ainda não faz. Obrigada, Jari. E seguem a Reta no Instagram, também assinem aqui o canal, escutem no Spotify, vejam os outros episódios e temos ainda muitos episódios muito bons aí pela frente. Muito obrigada. Obrigada a vocês, Renato, eu adorei. É muito bom, né, a gente falar um pouquinho do que a gente gosta. Desejo todo sucesso para vocês. Parabéns pela iniciativa, né? Mais uma mulher aí colocando em prática seus sonhos. Fiquei muito feliz com o convite. Obrigada mesmo. Obrigada. E agora, ó, vamos comer bolo. E tô doida para experimentar a barrinha da Golden Nutri. Obrigada, entendeu? Tchau, gente. Tchau.